Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos para mais um vídeo, que Deus abençoe o nosso início de semana aí, São Paulinos e São Paulinas, mas as notícias de hoje não são boas, né? O São Paulo não vence mais uma partida fora de casa. Se a gente for analisar friamente o resultado, né? Você empatar com o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, né? Um estádio muito bonito, lotado, um time muito forte, né? O Atlético Paranaense é um time muito forte jogando, né? O São Paulo indo buscar o resultado 1-1, beleza, é um resultado até ok. Mas todo o conjunto da obra, né? O São Paulo tá com a sua pior campanha fora de casa, né, em jogos seguidos da história, né? São 15 jogos seguidos sem vencer fora do Morumbi na história do Campeonato Brasileiro. É o pior jejum de absolutamente todos, rapaziada. Uma situação realmente lamentável, né? E agora nós temos 2 jogos seguidos no nosso estádio pra gente tentar aí de vez afastar esse perigo da zona do rebaixamento, quem sabe se manter ali até em 10º colocado, né? Até porque o Cuiabá venceu ontem, surpreendentemente, fora de casa, a equipe do Botafogo e nos ultrapassou, né? Então tivemos outros resultados que também o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos, o Corinthians empatou, então também se aproxima aí da equipe do São Paulo, e agora a gente tem 2 jogos, né? Contra a equipe do Cruzeiro e também contra a equipe do Red Bull Bragantino, né, galera? Falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? A notícia boa foi o retorno do Ferrarese, mano. Que notícia maravilhosa. Depois de tanto tempo, né? O jogador que não atuava desde da terceira rodada do Campeonato Paulista, lá em janeiro ainda, né? Se lesionou contra o Palmeiras, nesse estádio aí do Allianz Parque, né? E ontem ele pôde voltar. Ele já vinha sendo relacionado para algumas partidas, né? Já tinha sido relacionado desde o jogo contra o Fortaleza, contra o Vasco, né? Alguns jogos contra o Coritiba também, contra o Goiás esteve à disposição, contra o Goiás não, né, desculpa, no outro jogo aí ele esteve à disposição contra a equipe do Palmeiras, mas ontem ele entrou em campo, né, foram poucos minutos, mas dá pra ver que é um zagueiro de muita qualidade, que vai nos ajudar bastante a partir aí, obviamente, desse restante de campeonato, mas a partir aí do ano que vem, né, porque com certeza vai ser um zagueiro muito importante mesmo. E o Dorival precisa fazer alguma coisa, e ontem ele fez. A gente não pode falar que ele não fez. Obviamente o São Paulo entrou aí com muitas alterações, né, de acordo com o que foi o clássico contra o Palmeiras aí, mais de 8 jogadores aí que não tinham sido titulares foram alterados, né? A gente teve alterações necessárias, né, por conta do Rafinha, que estava suspenso, e do Lucas, que estava machucado, mas mexeu bastante, né? O próprio Beraldo e o Caio Paulista, que são eventuais titulares, ontem estavam no banco e sequer entraram na partida, né? O Rames Rodrigues foi pro banco, algumas outras peças também, né? O ataque ontem foi diferente, foi com Luciano e Erisson, né? O David não esteve presente, né? Então foi um time muito diferente. São Paulo foi buscar o resultado. O Pablo Maia se mostrou mais uma vez muito importante para nossa equipe, né? Não estava na goleada que a gente sofreu pro Palmeiras ontem, ajudou não só na marcação, mas também fez o gol de empate, né? O Wellington Rato, que eu sempre critiquei, deu uma assistência, mas continuo criticando. E é isso, né? Esse é o São Paulo que nós temos que aguentar pelo menos até o final do ano aí, para que ano que vem a gente consiga fazer uma reformulação grande e começar o ano bem, começar o ano aí com, obviamente, indícios que a gente possa alcançar o tão sonhado título da Libertadores, né? Vamos falar sobre a janela de transferências, né? Que é o que a gente gosta de falar aqui, que é o que a gente vem trazendo diariamente, as atualizações aí para todos vocês. Não é novidade, né? Todo mundo que acompanha o vídeo sabe que o São Paulo busca, né, posições específicas, mas hoje vamos falar ali sobre um ponta esquerda, né? O São Paulo tá procurando aí um ponta esquerda já faz um tempo, né? A gente já falou sobre Cebolinha, a gente já falou sobre Roger Guedes, a gente fala sobre alguns outros nomes, né? O Savarino é um nome falado frequentemente aí também, mas hoje vamos falar sobre a possibilidade do Jefferson Soteldo. O Soteldo já é um nome também que, ó, o São Paulo busca já faz tempo, né? O São Paulo já pelo menos há 3 janelas de transferências aí já buscou o atacante venezuelano, né? Quando ele saiu do Santos, antes dele voltar para o Brasil, nessa última situação aí que ele foi afastado, né? O Paulo Turra chegou e afastou o cara, e o Santos queria negociar, o São Paulo tava de olho, né? Mas agora a possibilidade é mais real, porque se o Santos cair, o jogador não deve permanecer, e o Santos tá próximo aí da zona de rebaixamento. O Santos tá aqui, ó, entra na zona e na outra rodada sai, entra, sai. O Santos conseguiu um empate fora de casa contra a equipe do Corinthians no clássico ontem, um lance muito polêmico, né, nos minutos finais. Eu, mano, não vou entrar no mérito aqui se foi pênalti ou não, mas todo castigo pro Corinthians é pouco, né? A gente mesmo foi prejudicado na mesma Neoquímica Arena, naquele gol do Caleri, né? O São Paulo tava vencendo por 1-0 com o gol do Michel Araújo, poderia ter fez o segundo gol, mas foi tirado. Depois ainda foi dado um pênalti para a equipe do Corinthians. Então,
Obviamente você pode falar aí se você acompanhou o lance, se foi pênalti ou não. É muito suspeito para falar assim, galera, mas tem um lance que você olha e você fala que é pênalti, tem a hora que você fala que não, né? Porque o Bruno Mendes, ele pisa no chão e o Soteldo acaba batendo nele ali e caindo. Se for analisar friamente, isso não é pênalti, né? Porque o Bruno coloca o pé no chão e o Soteldo chuta. Mas em velocidade, né? O Soteldo estava, né, com a bola e isso pode ser caracterizado pênalti, tanto que foi pênalti e o Mendonça, né, acabou fazendo o gol de empate. Mas falando sobre a possibilidade do Soteldo, né? O Santos tá aí lutando muito contra o seu primeiro rebaixamento da história e, como eu disse, caso o Santos seja rebaixado, o Soteldo não deve permanecer. É difícil o Santos vender um grande jogador para o rival? É difícil, mas o São Paulo agora se possibilita fazer um grande investimento. Então, se o São Paulo quiser aí o Soteldo, a gente sabe que o valor dele vai estar um pouco mais abaixo do mercado, apesar dele estar fazendo um grande campeonato. Ele, o Marcos Leonardo, o João Paulo, são jogadores que se salvam nessa equipe santista, apesar desse péssimo momento, né? Até o Jean Lucas, que acabou fazendo um gol grotesco ontem contra, se salva, tá jogando muito bem, mas a gente sabe que se o clube for rebaixado, o valor do mercado do jogador aí abaixa, né? Tem negociação entre rival? Tem sim, mas é uma possibilidade. O São Paulo já sonha com esse atacante há muito tempo e cá entre nós, se o Soteldo viesse pro São Paulo, mano, ele seria titular indiscutivelmente e ele ali naquela ponta esquerda, esquece, ele é muito bom, ele é muito forte fisicamente, apesar aí da baixa estatura, seria um baita de um reforço, galera, um baita de um reforço, seria muito bom aí a gente poder contar com o Soteldo, né? Vamos aguardar, né? Vamos falar agora sobre o Dorival Júnior, né? O Dorival que falou, né, sobre essa possibilidade aí do São Paulo voltar a vencer e sobre essa possibilidade de trazer esses reforços, né? Mas primeiramente o que tá importando neste momento agora, né, até porque a janela tá fechada, é a gente vencer, né? O São Paulo não vai ser pressionado para vencer fora de casa, palavras do próprio Dorival, mas a torcida tá pressionando bastante. Como eu disse, analisando friamente, o empate fora contra a equipe do Atlético não é um resultado dos piores, mas de acordo com o que vem sendo toda esta sequência aí, é realmente horroroso, né? A gente passar um campeonato brasileiro desta maneira, a gente ter um dos piores desempenhos aí fora de casa, né? Um desempenho de rebaixamento. Sorte que no Morumbi a gente é muito forte e os próximos 2 jogos, por exemplo, né? A gente pega o Cruzeiro, que é um adversário difícil e direto ali por aquelas posições que estamos disputando. A gente pega o Red Bull Bragantino, que está brigando por uma vice-colocação aí no Campeonato Brasileiro e ainda sonha com o título, né? Até porque o Botafogo acabou sendo derrotado ontem, então o Bragantino ainda sonha com a possibilidade do título, né? Então é um time que vai vir com tudo para cima, é um time que sempre impõe dificuldades ao São Paulo, independente se é no Morumbi ou lá no Nabi Abichedid, o estádio deles, que é muito complicado a gente enfrentar por lá. Vamos aguardar, né? Vamos ver se o Dorival vai trazer algumas mudanças, né, para o São Paulo, para esse jogo importantíssimo que é o jogo contra o Cruzeiro. Agora, reta final de vez, né? Estamos aí, já terminamos a 30ª rodada, ainda tem clubes com rodadas atrasadas, né? Flamengo e Bragantino por conta do gramado do Maracanã, o Botafogo e Fortaleza, porque o Fortaleza estava na final da Sul-Americana, infelizmente acabou perdendo, né? Esses jogos serão disputados aí na próxima paralisação da data FIFA, teremos mais uma esse ano, nesse próximo mês, né? Faltam 2 dias aí pra gente entrar em novembro e aí teremos essas rodadas atrasadas, mas no mais faltam 8 rodadas, né? 2 desses jogos, os próximos, como eu disse para vocês, nos nossos domínios, e a gente precisa somar pontos, né? A gente precisa vencer, porque senão, mesmo a gente não correndo, eu acho que o São Paulo não corre risco de rebaixamento, mas a gente tem que se afastar o quanto antes dessa zona, chegar naquele ponto mágico que a gente precisa buscar, que são os 45 pontos, né? A gente tá nessa briga pela 10ª posição, toda rodada contra a equipe do Cuiabá, né? O Cuiabá era para ter ganhado do Corinthians, aí não ganhou. Aí ontem ganha do Botafogo fora de casa, né? O Botafogo que é o eventual campeão, aí os caras não conseguem ganhar do Corinthians dentro de casa, né? O Campeonato Brasileiro mais maluco dos últimos anos, né? Se a gente for analisar só nessa última semana, o Inter ganhou do Santos de 7-1, aí o Santos ganhou do Coritiba de 2-1 e o Coritiba ganhou do Inter dentro do próprio Beira-Rio ontem de 4-3. Então é um campeonato assim dos mais malucos. O próprio América Mineiro, que é o Lanterna, é um dos melhores lanternas que eu já vi na história do Campeonato Brasileiro. Todo jogo dos caras é um jogão. A gente pega os últimos jogos deles aí, 4-3 pro Grêmio, a gente pega 3-2 pro Atlético Paranaense, 1-1 contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Eles ganharam do São Paulo lá no Estádio Independência, e fora outros jogos aí que os caras fazem gol, os caras jogam muita bola, mas são inimigos da vitória. Não sei como eles não conseguem pontuar, jogam bem, então é realmente um campeonato brasileiro muito competitivo, né? A gente tá acompanhando a Série B também, a gente vê, né, do segundo colocado, acho que até o 10º são a questão, acho que de 6, 7 pontos de diferença, né? Sport tá tentando aí, o Vitória parece que já subiu, mas aí tem Sport, tem
Criciúma, tem Mirassol, tem Juventude, tem muito time brigando. Então a Série A do ano que vem também promete e promete muito. Beleza, galera? Então, se você é novo e quer ficar por dentro de todas essas novidades aqui do canal, já se inscreve. Todo mundo que está nos acompanhando, deixa aquele like e deixa também os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!